Candeal de Santo Antônio, nosso padroeiro que nos deu a fé e o festejado matrimônio. Nós todos somos filhos teus, cantamos tão fiéis a ti, Antônio, gostamos de chamá-lo de Ogum. Antônio, um ser humano, santo e franciscano. Amiga e amigo ouvinte, a todos muita paz e alegria, que tomados pela força e pela luz do Espírito de Deus, possamos irradiar o testemunho do amor de Deus que Santo Antônio viveu, sobretudo na partilha com os pobres e na comunhão da palavra de Deus. Podemos olhar nosso evangelho de hoje, que encontramos em Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39. Três características distintivas de Jesus. Jesus cura a sogra de Pedro. Segundo, trazem até Jesus uma multidão de doentes. E terceiro, Jesus é enviado ao mundo inteiro. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Pedro estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os teus, cantamos tão fiéis a ti, Antônio, gostamos de chamá-lo de Ogum. Antônio, um ser humano, santo e franciscano. Antônio, 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 Antônio Santo, Antônio, Antônio, Antônio Santo, dai-nos a luz, interceda por nós todos junto a Jesus. Antônio Santo, Antônio, Antônio, Antônio Santo. O texto do Evangelho de hoje coloca Jesus atendendo ao pedido de Simão Pedro para que fosse sarar sua sogra. Atencioso, o mestre foi até a casa dela e, como diz o texto, aproximando-se, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. A delicadeza de Jesus em cuidar daquela senhora e mais tarde, pacientemente, ter curado muitos que estavam oprimidos por diversas doenças,
e expulsado muitos demônios, indicam seu zelo para cumprir sua missão. Longe de ficar vaidoso do bem praticado, proibiu aos demônios de falarem quem ele era, e de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, saiu e foi para um lugar deserto. E ali se pôs em oração, sem dúvida agradecendo ao Pai o que ele tinha acabado de realizar por seu intermédio. Quantas lições para nós! Jesus, no deserto, através da oração e do jejum, discerniu a vontade do Pai e venceu as tentações de seguir outros caminhos. Esse mesmo Espírito acompanhou Jesus durante a sua vida. Ressuscitado, comunicou esse Espírito aos seus. Também nós podemos nos deixar moldar pelo Espírito Santo, por meio da oração confiante e perseverante. Oração de Santo Antônio. Acolhe ao Santo Antônio a oração que te dirigimos por nossa família e por todos os teus devotos espalhados pelo mundo inteiro. Intercede por cada um de nós e derrama as bênçãos celestes sobre o nosso trabalho. Vem em socorro de nossa fraqueza, afastando as doenças e os perigos da alma e do corpo. Na hora da dor e da provação permitida por Deus, ajuda-nos a permanecermos fortes na fé cristã, obtendo, Senhor, para nós a bondade de coração, em continuação a sua grande compaixão para com os pobres e sofredores. Ouve, ó grande Santo, os nossos desejos e responde à confiança que depositamos em tua maravilhosa intercessão junto ao Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Santo Antônio, rogai por nós. Para esse dia votivo, aqui no Santuário Santo Antônio, temos as missas às 8 horas, 12, 14, 16 e 18 horas. Em todas as missas, a relíquia de Santo Antônio estará exposta no santuário e haverá campanha de arrecadação de alimentos para a Casa Pão dos Pobres. Sexta-feira, dia 15 de janeiro, 12 horas, missa no Santuário Santo Antônio. E após adoração ao Santíssimo Sacramento, 15 horas, terço da Misericórdia e benção com o Santíssimo Sacramento. Sábado, dia 16 de janeiro, 18 horas, missa no Santuário Santo Antônio. Domingo, dia 17, missas no Santuário Santo Antônio, 7, 8h30, 10 horas e às 18. Pela intercessão de Santo Antônio, desça sobre todos, sobre as famílias, o trabalho, a vida deste dia, com saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.